Oi pessoal do YouTube, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Terças Criminais. Antes de começar o caso, eu vou pedir o de sempre que você comece assistindo esse vídeo, logo curtindo ele e se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já é, muito obrigada. E é isso, vamos pro caso de hoje. O caso de hoje conta a história de uma garota chamada Billie Joe Jenkins. Ela era uma garota que morava com seus pais no leste de Londres, na Inglaterra, e também com a sua irmã mais nova, chamada Margaret. Mas eles eram em 4 na família e eles não viviam tão bem assim. E as coisas começaram a piorar quando o pai da família ele foi preso e logo em seguida foi transferido da prisão. A mãe das meninas, ela não soube lidar com tudo isso, começou a descontar no álcool, ela não tinha condições de cuidar das crianças, até que a última alternativa que foi encontrada era que essas crianças fossem mandadas para um orfanato. Nessa época em que isso aconteceu foi em 92, a Billie tinha apenas 9 anos de idade e imagina, né, como que não estava a cabeça dela. Ela não ia mais ter o pai, não ia mais morar com a mãe e também não ia morar com a irmã, pois para onde ela fosse, o lar que ela fosse, ela não iria junto com a irmã. Então, imagino que foi um processo bem difícil para Billie. Foi aí que, de imediato, ela foi adotada pela família Jenkins. E a família Jenkins vivia na cidade de Hastings, localizada no condado de East Sussex, na Inglaterra. A Billie se mudou para lá e a família era composta por Louise Jenkins, Sian Jenkins e suas 4 filhas, chamadas Annie, Lottie, Esther e Maya. A casa deles era enorme, num estilo vitoriano, eu vou deixar uma foto. E o pai, o Sian, não sei se é Sion ou Sian, eu vou chamar de Sian. Ele era um professor renomado de uma escola da cidade e ele estava atualmente no cargo de vice-diretor dessa escola. E a Louise, que é a mãe, ela era uma assistente social. Até aí tudo bem, não se tinha nenhuma notícia negativa sobre a vivência dela nessa família. Era uma família bem estruturada, não faltava nada para Billie e ela era conhecida por ser uma garota muito divertida, muito alegre, agitada. Mas a história da Billie muda completamente no dia 15 de fevereiro de 1997, quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Ela tinha uma melhor amiga chamada Holly, que era uma amiga que ela conheceu desde quando ela se mudou, com 9 anos de idade, que ela mudou de cidade, foi para essa nova família. Elas estudavam na mesma escola e eram inseparáveis. Nesse sábado, a Billie, ela tinha uma tarefa, todos tinham alguma tarefa na família, mas nesse sábado, a Billie, ela ficou encarregada de pintar as portas da área dos fundos da casa. A Holly, sabendo disso, ela perguntou para o pai, o Sian, se ele permitia que ela fosse lá para ajudar a Billie. O Sian disse que não, que no final de semana era o momento em que ela visitava o pai dela, não sei como é que era essa logística, mas ele falou isso e não permitiu que a Holly fosse até a casa da Billie para ajudá-la, então elas não se viram. Até aí ok. Enquanto isso, a Louise, que é a mãe, ela foi dar uma volta com as meninas, a Esther e a Maya. Elas foram pra praia e ficaram um pouco lá as 3. Na casa da família estava o Sian e a Annie, que tinha 12 anos de idade, e os dois estavam na parte da frente, lavando o carro, limpando ali, e na parte de trás estava a Billie já fazendo o servicinho dela ali de pintar as portas dos fundos. Depois de lavar o carro, o Sian ele sai sozinho para buscar a 4ª filha, que estava na aula de clarinete, era a Lottie. Ela tinha 10 anos de idade. Nisso ele pega a Lottie, eles voltam para casa, eles pegam a Annie e eles saem de novo para ir numa lojinha para comprar solvente. Só que depois de cerca de 20 minutos, eles voltam de novo para casa, pois o Sian ele tinha esquecido a carteira dele, então ele não tinha como pagar nada, então ele voltou de mãos vazias junto com as 2 meninas. Como vocês devem ter percebido,
Tava todo mundo fora de casa e somente a Billy estava em casa sozinha. E quando o Sion chegou em casa, ele encontrou uma cena horrível. Em algum momento entre essas duas saídas, no fundo da casa, a Billy foi morta, atingida por pelo menos 10 vezes com uma estaca de barraca de ferro. Ela foi encontrada deitada de bruços, ainda segurando um pincel em cima de uma poça de sangue. Seu crânio foi dividido pelos golpes. Quem encontrou o corpo foi o Sion e ele se agachou até ela. Ela ainda estava com o resto de vida que ele tinha, mas faleceu logo depois. Depois de encontrar a Billy, ele leva as suas duas filhas para dentro, pois elas também viram essa cena horrível, e ele liga para emergência. Ligando para emergência, ele fala que a filha dele caiu, que tinha muito sangue, não parecia muito desesperado, e ele sabia que ela já estava sem vida. Isso foi no dia 15, quando foi no dia 16, as duas meninas, Annie e Lottie, foram entrevistadas pela polícia. Enquanto isso, o resto da família estava em casa de vizinhos, pois não tinha como ficar naquela casa mais. No dia 22 de fevereiro, mais de 158 respingos de sangue são encontrados na roupa de Sion. Respingos que não eram vistos a olho nu, e isso já foi com a perícia. No dia 24, com essa informação, o Sion ele é entrevistado na presença do seu advogado e preso logo em seguida. Mas ele foi solto no dia seguinte sob fiança. O funeral da Billy só vai acontecer no dia 23 de abril, com muita tristeza não só da família, mas dos seus amigos de escola também. Enquanto isso, Sion é formalmente acusado da morte de Billy. O julgamento do caso só vai acontecer em abril de 98, mas é adiado para julho e aí muita coisa vem à tona. A promotoria afirmou que o Sion tirou a vida de Billy em um acesso de raiva ali e que a segunda viagem que ele fez de carro para sair com as suas duas filhas foi um álibi que ele forjou para ter naquele momento. E que entre as duas viagens que ele fez, daria tempo dele ter tirado a vida de Billy em um intervalo ali de 3 minutos. Já o Sion, ele alegou que isso não fazia sentido nenhum, pois se ele tivesse tirado a vida da Billy, ele quis dizer que ele não seria burro de fazer isso com as filhas dele presentes ali. Até porque foi uma morte muito violenta, então seria burrice da parte dele ter feito tudo isso, correndo o risco das filhas testemunharem. No final das contas, em 2 de julho de 98, o Sion é condenado à prisão perpétua. Basicamente por conta das evidências de sangue, que seriam manchas que caberiam perfeitamente na posição de uma pessoa que estivesse atacando. Ele foi condenado, a relação com a esposa já estava péssima e com as filhas também a relação praticamente acabou. E com tudo isso que estava acontecendo, a Luz, ela resolveu trazer à tona que ele estava assim tendo atitudes muito voláteis e ele estava assim sendo muito agressivo com as crianças, pois ele defendia a ideia de que para educar, para punir, precisa bater nas crianças. E com isso ela não estava mais se sentindo segura dentro de casa, pois provavelmente ela seria a próxima vítima dessas agressões. A Luz ela sempre acreditou que ele era sim culpado. O caso poderia muito bem ter acabado aí, foi condenado à prisão perpétua, mas ele recorreu e recorreu bastante. Depois de um ano, ele recorreu, mas não conseguiu. Depois disso, ele levou o caso para a Comissão de Revisão de Casos Criminais, que estudou o caso ali durante 2 anos, e ele conseguiu um novo julgamento no ano de 2003. Um ano depois, a sua condenação foi anulada e ele foi libertado sob fiança antes de um novo julgamento, que terminou com um júri incapaz de chegar a um veredito. Houve outro julgamento em 2006, onde novamente o júri não foi capaz de chegar em um consenso e o julgamento foi anulado e o Sion foi absolvido, então ele foi libertado e o tribunal não tinha interesse em mais um julgamento. O caso não avançou, a família biológica da Billy até pediu para um criminoso sexual da região já condenado ser investigado,
pois um ano antes do crime, a Billie se queixou de ser seguida por um homem e esse homem vestia uma jaqueta que o criminoso sexual costumava usar. Esse mesmo criminoso também costumava usar armas improvisadas para atacar garotas, mas tem uma diferença. A Billie, ela não foi violada sexualmente. Esse criminoso fazia isso. Então, acabou que nada se sucedeu dessa hipótese. Até hoje, o Cian, ele declara sua inocência, ele afirma que é inocente, ele fala que quer sim saber quem foi que tirou a vida da filha dele. Ele escreveu um livro contando a sua versão dos fatos. E ele também tem um site onde ele também revela tudo, todos os detalhes dos tribunais, tudo, os julgamentos. Não só a versão dele, mas também a versão da acusação. Ao todo, o Cian ficou 6 anos preso. Logo no início do caso, ele se divorciou da mulher Louise e ela e as 4 filhas se mudaram para Tasmânia, na Austrália, em 2002. E eles não têm nenhum relacionamento bom, eles não se falam mais. A Louise se casou novamente e teve mais um filho. Já o Cian, ele conheceu uma nova mulher chamada Christina em 2004, nos seus períodos ali fora da cadeia. Ela escrevia para ele na prisão e em janeiro de 2005 ele a pediu em casamento. Ela nunca duvidou dele, tanto que ela escrevia essas cartas para ele na prisão. Ela acredita que ele é inocente, mas esse casamento recebeu a reprovação do irmão de Christina e eles estão afastados por conta disso. Hoje ele tem 63 anos de idade, ele tenta viver a sua vida normalmente, mas muitas pessoas ainda se lembram desse caso. Esse caso, de vez em quando, sai matérias, sim, que é para o público não esquecer. E então tem uma parcela muito grande de pessoas que acredita na sua inocência, mas também tem uma parcela muito grande que acredita, sim, que ele é o culpado. O pai biológico da Billie faleceu no ano de 2006 e a mãe biológica, em 2017, ela foi à mídia pedir para que a polícia reabrisse o caso e investigasse, pois todo mundo só teria a ganhar com essa investigação. A polícia disse que em casos grandes assim, eles são revisados de 2 em 2 anos para ver se existe algo novo a ser feito. Mas, infelizmente, em 2018 ela faleceu e até hoje não se teve um verdadeiro desfecho desse caso. Outra coisa muito importante é que do lado dessa casa tinha uma outra casa, só que ela estava abandonada. Então, se o Cian não for o verdadeiro culpado, pode ter sido sim uma terceira pessoa que ficava vigiando a casa, as meninas, e aí ele viu que a Billie estava sozinha e poderia muito bem ter matado. Qual o motivo? Não sabemos, jamais saberemos. Mas não existe vestígio e nem pista nenhuma de que haja uma terceira pessoa envolvida. Então também fica difícil. Agora, descobriu-se anos atrás um novo estudo científico revelando a presença de produtos químicos metálicos, ósseos e de tinta nas manchas sanguíneas das roupas de Cian, que nunca foi apresentado ao júri no último julgamento, depois que um juiz decidiu que as evidências haviam sido apresentadas tarde demais. Quando eu li isso, eu fiquei chocada, pois seriam ali presenças ósseas, ou seja, ele deve ter batido e ter respingado ali junto com o sangue mini fragmentos de ossos, mas eu sou leiga, né? Esse estudo não foi aceito pelo juiz, mas isso me deixou bem triste, pois eu acho que seria, assim, muito importante para o desfecho desse caso. Uma coisa é certa, ela não foi vítima de um criminoso sexual, um desconhecido que passa e leva menininhas das suas casas, porque não teve ali nenhuma violência desse aspecto. Então, eu acho que fica bem difícil acreditar no Cian. A gente não pode afirmar, mas também a gente não pode descartar, pois teve sim ali esses sangues nas suas roupas, principalmente no seu sapato. Mesmo sendo Cian ou não sendo, acho difícil a gente saber qual a motivação. Ela só tinha 13 anos de idade, era uma garotinha e com certeza inimigos ela não tinha problema com ninguém.
Esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa aqui embaixo então o seu like. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada por assistir.